né? A hora é essa. Deixar, pegar os 100% pra gente, né? Olha aí, tá, olha. E o senhor quer dar seu testemunho, quer falar alguma coisa? É muitas coisas que a gente, Deus Tá ótimo, Tá ótimo. tá ótimo. resgatou. Só, E a só gente comendo, venceu, só dormindo e comendo fava Primeiro que ele fala. Né? venceu. e cuidando do gado. Os irmãos se incomodam se eu ficar de pé? Não. Referência à palavra do Senhor. Quem tiver essa palavra do Se Senhor. quiser, os irmãos vão ficar sentados. Eu É porque eu gosto de ficar em pé, que eu fico mais ficar à alto. vontade. Aquelas coisas que ficam nas lâmpadas. Eu fico meio que me mexendo, aí sentado ali eu fico meio incomodado, sabe? Então, eu fico na frente, né? Eu quero filho? ler Tô aqui sentada Gênesis capítulo Pode 19. ficar na frente da câmera. Quero ler apenas um versículo. Gênesis. Frita, né? Isso, capítulo 19. Apenas um versículo. Ok. Certo. Capítulo 19, versículo de número 17 apenas. E aí depois a gente vai voltar alguns capítulos aqui para trás para poder a gente explicar um pouco sobre a vida desse personagem bíblico chamado Ló. Que diz assim, capítulo 19, versículo 17, vai dizer assim. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Vou repetir. Isso aqui é a ordem do anjo, tá? O anjo está dizendo para Ló e sua família. Então o anjo está dando aqui 5 direções para Ló e sua família. A primeira direção é, escapa-te por tua vida. Se é para escapar é porque a vida está em perigo. Se o anjo aparece para mim e diz, escapa-te por tua vida, é porque se eu ficar ali, a vida vai ser ceifada. Segunda direção que ele diz é, não olhes para trás. Então ele está dizendo que para eu escapar, eu tenho que dar um jeito de caminhar numa direção sem olhar para trás. Terceiro, não pares em toda a campina. Então, para eu escapar pela minha vida, ele está dizendo que eu tenho que escapar olhando numa direção sem olhar para trás e, além de tudo, não parar. Eu tenho que continuar olhando para frente e caminhando. Quarto, ele diz, escapa lá para o monte. Aí ele dá uma direção específica, né? Escapa, caminhando, olhando, e a direção é o monte. Em último lugar, ele vai dizer, porque se você não fizer isso, você vai perecer. Agora, se você fizer, você não vai perecer. Em outras palavras, o final vai ser salvação para você e a sua família. Então, o anjo, aqui são 2 anjos que dá 5 direções, 5 palavras que traduz-se numa direção para um local, onde é um local de livramento, de salvação, de escape, de manutenção e preservação da vida. Só que antes de chegar nesse cenário, a gente vai para o capítulo 12, que é onde começa biblicamente a história de Ló. A vida de Ló, da sua infância, ela é encoberta na Bíblia. A gente não consegue descobrir algumas coisas sobre a vida de Ló na sua infância. Mas Ló já adulto, lembra que eu dei uma introdução sobre a vida de Abraão agora há pouco? Pronto. Então, Ló era sobrinho de Abraão. E Ló tem um privilégio muito grande de andar lado a lado com o seu tio Abraão. E no versículo 4 do capítulo 12 diz assim, assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Então observe que Ló tem um privilégio muito grande, porque Deus havia dito para Abraão o seguinte, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Se Deus disse que era para eu sair da minha terra, da casa de meu pai, da minha parentela, era para sair sozinho, sim ou não? Sim. Só que ele leva Ló. Então Ló é muito privilegiado. Porque é como se Abraão dissesse assim, Deus, quebra um galho para mim aí, eu sei que é para eu sair sozinho, mas deixa eu levar pelo menos Ló. Tem uma novela aí na Pensa Coisa que é baseada nisso, né? Uma novela que passa. É. Né? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, não é assim, Exato, exatamente, exato. mas é mais ou menos. Novela.
mentira. Não, eles basearam mais ou menos. Assim, Exato, pronto. Não é do mesmo jeito. Mas é como se Ló dissesse assim. É, que tem Ló, tem Abraão, tem É como se Ló dissesse assim, Deus, deixa eu levar pelo menos meu É. sobrinho aí. E aí ele leva a Ló. E eu tenho Ló como um privilegiado, por quê? Porque ele vai caminhar uma pessoa que Deus fala com ela. Entende? Então, a primeira lição aqui é: preste atenção com quem você anda. Verdade. Será que a pessoa com quem você está andando é a pessoa que ouve a voz de Deus? Ou que ouve outras vozes que te levam para um lugar que Deus não quer que você vá? Eita glória. Entende? Então a nossa primeira lição é: preste atenção quem é a pessoa que está andando com você. E que está convidando você para ir a qualquer lugar. Porque às vezes as pessoas que estão falando com você para você ir em algum lugar, primeiro, a voz não é a voz de Deus, porque essa pessoa não está ouvindo a voz de Deus. Então, se ela não está ouvindo a voz máxima de Deus, a voz dela também não tem autoridade para te convidar e te levar para lugares Com certeza. E aí que não é da vontade de Deus. Aí a pessoa acompanha, aí está a perdição, Aleluia, né? Senhor. Aí onde está a Às vezes é uma perdição. pessoa tão boa e acompanha. Exatamente. Tem muito no mundo, isso aí, né? Tem muito. Até porque existe, missionário, aquela antiga frase, Por isso que eu não me acompanho. diz com quem tu Não andas. acompanho nada. Só acompanho se eu for para trabalhar, com uma coisa marcada, Glória foi a brocar Deus. mato, roçar. Amém. Glória a Jesus. Exato. Me chamaram eu não vou não. Diga, pastor. Exato. Existe aquela antiga frase, me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Exato. Então, qual é a primeira lição? Com Preste quem você atenção anda. com quem você anda. Tu andas. Então, com quem é que eu ando? Então, com quem eu ando? Essa pessoa está ouvindo vozes de quem? Ela está obedecendo a quem? Ela está obedecendo uma direção de quem? Tá? Se você analisar, souber filtrar isso daqui, você vai evitar de que aconteça vários danos, vários prejuízos na sua vida daqui para frente. Essa Desse semana jeito. passou aqui uma reportagem parecida com essa Glória a história. Jesus. Uma moça, ela era tão bonita, tudo, era modelo ela. E hoje estava dela tá na cadeia. Por quê? Aí a mãe dela contou a história, uma pessoa de família, porque ela acompanhou uma companhia. Essa história aí que Glória a Tá Jesus. falando aí, Deixa é ele igual completar. Ela tá É presa, ruim. é uma modelo. bota o rebanho a perder. Exato. Tu vê? Né? É história. Então, meus queridos, o que acontece é que a história, ela é composta de passado, presente, futuro. O futuro está intacto. A gente pode escrever ou reescrever a nossa história. O passado já ficou. Né? Já aconteceram vários danos, vários prejuízos na minha vida. Eu não posso mais mudar o passado. Mas eu posso mudar daqui para frente. Porque o presente é agora. O presente é agora. Não é ontem. Ontem já foi. Mas a partir de agora, eu já Exatamente. tomei tantos prejuízos, tantos danos por causa de más amizades, más companhias, más vozes que eu ouvi. Mas a partir de hoje eu posso mudar a minha história. Porque a partir de hoje a história depende de decisões. Se eu faço escolha e eu decido por essa boa escolha que eu fiz, então meu futuro pode ser mudado para um futuro diferente do passado que eu vivi. E Ló vai com Abraão. E o que eu acho interessante é que Abraão passou por um momento onde houve muita fome. Mas Deus estava com Abraão e Deus abasteceu Abraão. E quem estava com Abraão? Ló. Então, já que Ló desce com Abraão, para onde Abraão vai? Ló sobe com Abraão, para onde Abraão sobe. E Abraão é abençoado, Ló também vai receber a bênção. E diz aqui no capítulo 13, e diz assim, ó. E saiu Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E quem estava com Abraão? Ló. Então, se Abraão enriqueceu com muito gado, muita prata, muito ouro, Ló enriqueceu também, porque estava junto. Então, olha só a segunda lição. Presta atenção. Primeira lição é, eu tenho que saber com quem eu ando para não ouvir vozes estranhas. E a segunda lição é, aprenda a andar com quem ouve a voz de Deus, porque aquele que ouve a voz de Deus vai ser abençoado por Deus. E quando ele for abençoado e você anda com ele, você vai participar da bênção também. Desse jeito. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus.
E aí diz aqui, ó, e saiu Abraão, pois Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, levando tudo o que tinha e levando também Ló com ele. Olha só. Então ele vai para onde ele vai, Ló vai com ele. Ele é abençoado, Ló vai ser abençoado também. Ele enriquece, Ló enriquece também. Tanto é que no versículo de número 4, vai dizer assim, ó, preste atenção, o Espírito Santo está falando fortemente aqui. Aleluia. Aí ele vai dizer assim, ó, até o lugar do altar, invocou ali o nome do Senhor. Abraão invoca o nome do Senhor. E aqui é que está o terceiro segredo. Eu descobri com quem eu ando. E se com quem eu ando é abençoado e com quem eu ando vai adorar a Deus, eu tenho que adorar a Deus também com quem está adorando. Por quê? Bem disse aqui o pastor Júnior. Se nós estamos respirando aqui, é Deus. É um sinal de que Deus está nos mantendo vivos através desse oxigênio gratuito. Esses dias eu recebi um vídeo, pastor, de um velhinho, ele chorando. Aí os amigos zombando dele, rapaz, tu velho desse, numa idade dessa tá chorando, o homem não chora, eles dizem por aí, né? Aí por que você tá chorando, rapaz? Vou explicar por que eu tô chorando. Porque eu fui acometido da Covid-19, no estado onde eu estava se vendendo oxigênio pelo um absurdo. Eu tive que pagar caríssimo. Se eu não tivesse dinheiro, eu tinha morrido para comprar um oxigênio que Deus dá de graça. Passou mesmo. Desse jeito. Meu Deus. Aí ele estava chorando, No jornal. porque um oxigênio que Deus dá de graça. Gente morreu por falta de oxigênio. É. Foi. E ele pagou caro para não morrer. Foi em Pelo Manaus, oxigênio, foi? um tubo de oxigênio. Manaus, foi? Manaus. Foi. Então, irmãos, Pessoa tá- ó. Deus está mandando oxigênio que é de graça. Eu Glória a agradeço Ele, Deus, glórias a Ele. Deus. Glória a Deus. Deus É um motivo tão simples, mas é motivo para adorar. É simples, mas é fundamental. Sim. Então Abraão entendeu que estava passando fome. E na hora da fome, Deus supriu, ele disse, vou erigir um altar e vou adorar esse Deus, porque ele matou a minha fome. Desse jeito. Não me deixou perecer na fome. E logo com ele. Então ele ergue um altar e adora a Deus. E eu glorifico a Deus que nós estamos aqui nessa noite. Nos reunimos nessa casa tão simples, tão humilde, de pessoas simples. Mas o nome do Senhor está sendo adorado aqui. E Esse é o dizendo, motivo. Deus, obrigado pelo oxigênio. Deus, obrigado por ter nos trazido. Deus, obrigado até mesmo por o Senhor que vai nos levar de volta, porque já está garantida a nossa ida já. Desse jeito. Deus é tremendo. Então nós estamos aqui adorando a Deus. Escute. Aí, quando chega no versículo de número 5, aí diz assim, ó. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem morar juntos, habitar juntos. Porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podia habitar juntos. Lembra que eu falei no início? Ló aceita o convite de Abraão, vai junto do homem que Deus fala com ele e ele obedece. E porque Deus enriquece Abraão, Ló também é enriquecido porque estava andando com Abraão. Chegou no momento agora que os bens eram tantos, tanto boi, tanto gado, tanta coisa, não dava mais para ficar juntos. Porque onde eles chegassem, o mantimento não dava, o pasto não era suficiente, a água não era suficiente. Aí tinha que se separar. Então, observem aqui como isso aqui é muito poderoso, é muito tremendo. A gente entender isso aqui e colocar na prática. Se a gente entender isso daqui, Mauro, né? Se a gente entender isso aqui, Mauro, Amém, Senhor. se você entender e colocar isso aqui na prática, reservar, selecionar quem são as verdadeiras amizades da vida, Deus vai te levar longe. Glória Deus vai te a levar a Deus. lugares que você nem sonha. Aleluia. Irmão, nem passou pela minha cabeça. Não passou, eu sei que não passou, você não planejou. Mas Deus tem planos que você nem Glória a conhece. Jesus. E Ele te leva para esses planos. É só você saber selecionar quais são as verdadeiras pessoas que Deus preparou para andar junto com você. Porque nós temos um grande problema. Às vezes a gente Aleluia, Senhor. valoriza tanto quem Deus não valoriza. Porque todo mundo para Deus tem um valor. Mas para nós, o nosso valor que a gente dá é outro, né? Deus tem um valor geral. A gente tem um valor individual. Às vezes a gente valoriza tanto
que Deus nem está dando tanto valor para aquela pessoa. Mas a gente valoriza mais do que o próprio Deus está valorizando. E aquele que Deus dá um valor real de caráter, porque Deus não valoriza, não é a aparência, Deus valoriza o caráter. Então quando eu estou falando aqui de valores para Deus é internos. E a gente às vezes valoriza aquilo que é externo. A gente valoriza tanto que Deus não valoriza externamente. E aquela outra pessoa que é o caráter que Deus valoriza, a gente despreza. E aí a bênção vai embora. Porque a bênção de Deus não está na aparência. A bênção de Deus está lá no interior. Porque Deus não olha, o homem olha de fora para dentro. Deus olha de dentro para fora. Aleluia. Entende como é? O homem vê a aparência. Deus vê o espírito. Aleluia. É por isso que em 1 Tessalonicenses 5,23 está escrito assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, começa de dentro, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o homem olha de fora para dentro, Deus olha de dentro para fora, começa no espírito, vai para a alma, e aí chega no corpo o brilho do Espírito Santo. É desse Entende? Então, é esse tipo de gente que Deus valoriza. E é esse tipo de gente, Mauro, que a gente precisa selecionar. Entender que Deus colocou na nossa vida. E é nessa pessoa que a gente deve grudar. Eu vou grudar aqui nesse Abraão da vida e não vou mais soltar. Entende? É Abraão mesmo, hein? E aqui, irmãos, o que acontece? O problema é que Ló, depois disso aqui, de ele andar com o tio dele, Abraão, e de ele enriquecer por causa de Abraão, ele faz agora uma escolha errada. Qual? Versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Muita água, tudo verdinho. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Em outras palavras, traduzindo, se você olhasse para essa terra aqui, riquíssima, abundante, regada, não faltava água. Tudo verde, você não olhava um local, uma época do ano que fosse seco, era tudo verde, tudo pasto. Era tudo que ele precisava para os animais, sim ou não? Então, Ló vai para esse local. Isso aqui significa uma escolha por aparência. Ele faz uma escolha baseada somente em aparência. Ele estava com um homem que Deus escolheu e tinha agora um caráter. Deus estava trabalhando o caráter daquele homem. Mas ele olha para a aparência e escolhe ir para aquele lugar. E a partir do momento que ele vai para aquele lugar, resumindo a história, acontece uma guerra de duas confederações, 5 reis contra 4 reis. No meio dessa guerra, Ló, sua família e tudo que ele tem é capturado e é levado presos como escravos. Ló levava uma vida de liberdade com seu tio Abraão. Livre. Rico. Porque rico, riquíssimo. E Abraão não cobrava nada de Ló, nem um imposto. Ele era livre. Agora Ló, por causa de uma escolha por aparência, Ló agora foi capturado, ele, sua família e todos os seus bens. Então, às vezes, nós, porque fazemos escolha apenas por aparência, por aquilo que vemos, vou andar com o irmão Nunes porque ele tem uma espinha. Oh, meu Deus. Mal sabem eles a luta que a gente passa. Mal, não é, pastor Júnior? Mal sabem, né? A luta que a gente passa, né? Para pagar as parcelas. Tenho certeza. É só um milagre. Total. Não é? Aí Ô, Mauro, vou andar. graças por chamar. Vou andar com o irmão Nunes, por quê? Né? Oh, meu Deus. Venha não, rapaz. Não venha pela aparência, não. Venha pelo conteúdo. Né? Se você analisar o conteúdo e ver que o conteúdo vale a pena andar, venha. Mas pela aparência não venha, não. Porque quando a gente vem pela aparência, a aparência passa. Vai enganado. Engana. E a aparência ela é resumida no seguinte: o profeta Isaías profetizou, dizendo assim, que o homem, a vida do homem todinha é como uma erva. E a glória do homem, a glória é a aparência, a beleza. É como a flor da erva. Ele diz assim, seca-se a erva e cai a sua flor.
Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, uma erva não nasce toda bonitinha, né? Aí a flor deixa a erva mais bonita ainda, né? É como se o cara chegasse na juventude. Nossa, boniteza, aquela coisa. Daqui a pouco murcha, tudo desaparece, irmão. Tudo passa, tudo cai. Entendeu? Então ele está dizendo isso. A beleza do homem, a formosura do homem, é como a erva. A beleza dele é como a flor da erva. Então, seca-se a erva, cai a sua flor, tudo passa, é passageiro, passa rapidamente, a aparência vai-se embora. Agora o que é que fica? É o que está lá dentro. É por isso que nosso Deus não é Deus de aparência. É por isso que ele é Espírito. Todos nós que estamos aqui nunca vimos a Deus. Porque Deus é Espírito. E Espírito não se consegue ver, não se consegue tocar. A gente diz assim, aquela mulher, eu vou tocar em Jesus, porque estava ali Jesus em carne, né? Deus encarnado. Mas Deus em si, Espírito. Aí quando a gente diz que toca em Deus, a gente toca pelos olhos da fé. Eu creio que Deus está aqui, e Deus está aqui de verdade. Né? Então, não é só uma questão de crer, Ele está aqui. Então a gente está tocando em Deus agora. Porque a gente crê. Desse jeito. Né? E pela fé, meu irmão, a gente crê no impossível. Que Lucas 1,37, hoje diz assim, porque para Deus nada é impossível. Todas as coisas para Deus são possíveis. Inclusive, Deus quer operar um milagre aqui na casa de vocês ainda nessa noite. Glória a Deus. Se vocês acreditar, tem milagres de Deus prontinho para acontecer aqui nesse lugar. E nós viemos aqui, não só para pregar, nós viemos aqui para declarar a bênção de Deus sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse lar. A partir de hoje, serão dias diferentes. Aleluia. Ô, glória. É o que nós declaramos aqui. Em nome de Jesus. Mauro, e aquele recado Deixa eu terminar. Deus mandou para você. Glória a Jesus. Então, Perdoe com quem anda. Aleluia. então entendam que Mas Ló, Glória a não Jesus. ando com Não ninguém não, consegue meu. concluir. então entendam que Ló, ele dá um passo aqui errado. Ele deixa da companhia, sai da companhia do tio, homem que ouve a voz de Deus, que tem intimidade com Deus, que segundo a Bíblia, Deus chama Abraão de meu amigo. Ó, Deus chamar um ser, a gente pecador, e Deus chamar um ser humano de amigo. Ai, meu Deus, que privilégio. Meu Deus, é muita coisa. Aleluia. E Ló estava andando com a pessoa que foi chamada amigo de Deus. Mas de repente ele sai da companhia de amigo de Deus e vai fazer uma escolha por aparência para um local que não era da vontade de Deus. Aí é capturado ele, a família dele, ou seja, põe a família todinha em risco, porque uma coisa é eu ser solteiro, eu sozinho, e fazer a minha vida uma bagaceira. Problema teu, né? Agora, eu ser casado, constituir uma família, ter filhos, e botar toda a minha família em risco, meu irmão, é um pecado, é um crime muito alto. Né? E Ló cometeu esse crime, porque colocou toda a família dele a perder. Pelo menos a princípio, né? Ele colocou a família dele em risco, no local de perdição. Então, foi lá capturado. E aí quem é que vai aparecer para lutar por Ló outra vez? Abraão. Abraão vai lá, se compadece. É onde entra a misericórdia. Porque nós somos seres humanos. A gente erra. Claro que erra. Mas sempre tem alguém que precisa ter misericórdia de quem errou. Porque nós precisamos lembrar que nós também algum dia podemos errar. E nesse dia que nós errarmos, se a gente não usar de misericórdia aqui hoje, como ele estava dizendo ali agora há pouco, para o pastor Júnior, o Mauro, Aleluia. se a gente não usar de misericórdia aqui, meu irmão, Deus também não vai usar conosco não de misericórdia. É verdade. Tem que fazer a parte da Glória a gente. Tem que fazer a nossa parte. Então o que é que Abraão faz? Mesmo sabendo que Ló errou, foi para um lugar que não era para ir, foi capturado, ele e a família dele, tudo que tinha, Abraão pega seus 318 servos. Diz assim, vamos atrás. Vamos atrás e vamos buscar Ló de volta. Rapaz, se fosse hoje, vai atrás daquele desobediente, vai atrás daquele cara que pôs a família em risco, vai atrás dele, eu vou atrás dele. Tipo assim, porque também um dia, quem sabe eu erre também. E Deus vai usar alguém para ter misericórdia de mim. Né? Traduzindo, né? Então Abraão, um homem de fibra, de fé, que ouvia a voz de Deus e sabia que Deus não gosta de perder ninguém para o inimigo. E Abraão era imitador de Deus, ele também não gostava de perder ninguém para o inimigo, principalmente o sobrinho. Então ele foi atrás, lutou, e aí a gente chama aquilo, nós evangélicos a gente chama de escape. É quando Deus prepara alguém para te tirar de um sufoco que você sozinho jamais seria capaz de sair.
Tem gente que entra na mão de agiota e não consegue sair. Aí vai lá uma pessoa, ouve a história daquela pessoa, que a vida está em risco, está na mão do agiota, não tem mais como sair da mão do agiota. E aí aquela pessoa, por misericórdia, diz, olha, porque, não é porque você é bonzinho não, mas porque eu vou ter misericórdia de você. Te conheço, vou te tirar dessa. Agora não entra em outra não. Mas Deus manda mesmo os anjos dele, as pessoas, né, Aleluia. que sempre ajudar mesmo. Às vezes a pessoa Manda. está no perigo ali, Deus manda aqueles, Oxe, os Manda. anjos dele para tirar, né, aquelas pessoas. Né? Manda. Oxe, Jesus. Com Salvar, certeza. salvar. E Deus está falando aqui. Eu estou dizendo isso aqui Amém. porque o Espírito Santo está falando Glória aqui. a Jesus. Pastor Júnior, o Espírito Santo está falando aqui. Aleluia, Eu glória creio. a Jesus. Pastor Júnior, o Espírito Santo está falando aqui. Aleluia. Recebo. Pronto. Então escute. Então Deus faz isso. Às vezes a gente cai numa enrascada e a gente não tem como sair. Parece que ali é o fim. Essa escravidão não vou sair mais. Graças a Deus. Glória a Jesus. Essa escravidão não vou sair mais. Aí Deus vai lá, manda um escape, alguém para tirar daquela situação, para mostrar que Ele é Deus. Graças à história daquele menino. As pessoas não conseguem te tirar, mas Ele tira. Ô, rapaz, Ele Deus. usa alguém para te tirar de lá. Disse, não, deixa, chama a polícia, né? E salvou, Glória a porque foi Jesus. ele. Aquele é um anjo que veio e livrou Justamente é o ele. anjo do Senhor que anda. É. E Ló, Abraão vai lá e tira Ló daquela situação. E graças a Deus consegue salvar Ló e trazer a sua família. Eles fazem isso com muita gente no mundo, viu? Aleluia, Senhor. Agora Deus. escute, Faz. pasmem, pasmem. Ló era daqueles camarada cabeça dura. Porque o que ele faz? Aqui nós estamos ainda no capítulo 13. No capítulo 14 e versículo 12, vai dizer assim, ó. No capítulo 16, versículo 16, é o escape. E tornou a trazer todos os seus bens e também a Ló, seu irmão, com os seus bens e também as mulheres, com todo o povo. E pronto. Aqui Abraão consegue trazer todos de volta, inclusive os bens, né? Não só a família, como os bens. Só que quando chega aqui no capítulo 18, nós lemos o capítulo 19, o que acontece? Ló já volta de novo para aquele mesmo lugar de onde ele tinha saído, que ficava próximo da cidade de Sodoma e Gomorra. Então, foi de lá de onde ele foi capturado. Abraão foi em busca, trouxe de volta, ocasionou o livramento, o escape. Ele veio para a vida normal, só que a vida dele, ele se baseou que ali onde ele estava não iria acontecer mais nada. Não iria ser mais capturado. Aquilo ali foi só apenas uma coincidência, como todo mundo usa, né? Não, foi uma coincidência. Aquilo poderia acontecer com qualquer pessoa. Ele considerou que não ia acontecer mais. E agora ele vai para a cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus prometeu destruir aquela cidade. E aí, meus irmãos, o que acontece? Quando chega nesse capítulo 19, capítulo 18 ainda, Abraão vai interceder por eles. Porque Deus, por Abraão ser amigo de Deus, aí Deus disse, eu não vou ocultar isso a Abraão. E acaba contando para Abraão o que estava acontecendo. E Abraão se preocupa e começa a interceder por Ló diante de Deus. Mas, Senhor, se naquela cidade tiver 50 justos, aí o Senhor vai destruir? O Senhor disse, não. Se tiver 45, vai destruir? Não. Se tiver 30, o Senhor vai destruir? Não. E aí foi baixando. Chegou, se tiver 10, também não. E Abraão entende que Ló estava correndo um alto risco agora, e dessa vez de ser exterminado completamente, porque Deus ia mandar destruição total para aquela cidade. E aí é onde entra em ação o poder da intercessão. Porque Aleluia. Abraão, da primeira vez, ele pôde ir com seus servos para tirar da mão do inimigo tudo o que o inimigo tinha roubado da família de Ló e também a sua própria família. Da primeira vez, Abraão pôde fazer isso. Da segunda vez, Abraão não pôde fazer. Já que Abraão não pôde fazer com as mãos, Abraão disse assim, bom,
já que eu não posso agora com o meu poder, então o poder de Deus pode. Então eu vou clamar a Deus. E aí ele foi buscar a Deus, interceder por seu sobrinho Ló. E aí, meu irmão, o poder da intercessão. Aleluia. E a Bíblia diz no Novo Testamento, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E já que Abraão foi considerado justo, Aleluia. Poder da Senhor. oração. Glória a Deus. acontecem coisas extraordinárias. Então, por que Abraão orou? Porque Abraão intercedeu. Deus envia lá, não só um, mas 2 anjos, na casa do seu sobrinho Ló, para trazer exatamente essa mensagem que nós lemos aqui no versículo de número 17 do capítulo 19. Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, Deus é lindo. não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não morras, para que não pereças, para que a sua vida não seja extinguida, não seja tirada, mas você continue caminhando nessa trajetória até o teu destino final, que é o monte. E monte fala de local próximo de Deus. Por que as pessoas vão buscar a Deus no monte? Porque é um local mais isolado, mais tranquilo, mais próximo de Deus. Jesus, quando ele ia orar, ele ia, né? No deserto. Deserto. Um monte. Aleluia. Lugares preferidos de Jesus de isolamento era o monte. Né? Então, aqui há uma direção específica para nós. O Senhor, Ele quer... Observe que não é homem que está apontando. São 2 anjos que estão apontando. Então, eles estão apontando um caminho, uma direção, um local específico. Para que a gente caminhe sem olhar para trás. Atrás está o passado. Entendam isso. Então, é bom que a gente corte o cordão umbilical do passado. Aleluia. Passado ruim, passado que causou traumas, mágoas, ressentimentos, dores, tristezas, decepções, frustrações, tudo isso a gente corta, está no cordão umbilical. Aí quando hoje está dizendo não olhe para trás, ele está dizendo o passado ficou. Esquece desse passado que causou dores, frustrações, decepções, mágoas, tristezas, intrigas, brigas, discórdias, contendas. Esquece tudo isso. Não olhe para trás, mas caminhe como? Olhando para frente. Daqui para frente é só para frente. O passado ficou. Olhe para frente para onde? Para o monte, aonde está o Todo-Poderoso. Lá ele vai se manifestar. Se você chegar lá, ele vai agir por você. Os inimigos vão ser destruídos. Mas a tua vida e da tua família será preservada no nome de Jesus. Glória a Deus. E é esse Deus que nós viemos trazer aqui nessa noite. Amém. Glória a Deus. Dizer para vocês que se a partir de hoje vocês tomarem uma decisão baseada na palavra que esses 2 anjos trouxeram para a vida e para a família de Ló, o final de vocês vai ser melhor do que o que vocês viveram até o dia de hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então eu quero deixar o apelo com o pastor Júnior. Eita, meu Deus. Meus amados, Aleluia. depois dessa forte mensagem, eu estava refletindo aqui. O termo escapar significa sair correndo às pressas para não morrer. Quando Adão e Eva pecou, a novela deve ter falado isso, a intimidade de Deus com o homem, ela teve um processo de fragilidade, não por causa de Deus, mas por causa do homem. Aí Deus fica triste porque Deus disse para o homem: olha, você não pode comer daquele fruto. Aí a mulher vai lá, seduzida pela serpente, come e desobedece a Deus. Desobedeceu, o contrato foi quebrado. Aí Deus disse: não, mas nem tudo está perdido. Vem Jesus para fazer o homem escapar de um local que vocês já ouviram falar, chamado inferno. Porque quando o homem desobedeceu a Deus,
o contrato que ele tinha com o homem foi quebrado. Se eu tenho um acordo com o Senhor e eu não cumpro a minha palavra, o contrato está quebrado. Aí Deus, através de Maria, manda Jesus. Quando Jesus vem, ele diz: todo aquele que crê em mim, o contrato com Deus vai ser reativado. Como é que eu demonstro que eu creio no Jesus que Deus mandou através de Maria? Confessando a Ele como o meu Salvador. O que é isso? Confessar a Ele como meu Salvador. É dizer: ó Deus, a partir de hoje eu não faço nada que não for segundo o que a tua palavra diz, o que a tua vontade diz, o que o teu querer diz. Então, isso é confessar Jesus como meu Salvador. Então, a partir do momento que eu digo que Deus toma conta da minha vida de A a Z, de todas as formas e maneiras do meu pensamento, o que é tomar conta? A minha vida não pertence mais a mim, mas pertence a Deus. Eu faço o que Deus quer e não o que eu quero. Então, quando eu confesso a Ele como Salvador, a Bíblia diz que todo aquele que confessar o nome de Jesus será salvo. Será salvo de quê? Será salvo de um dia. Quando a gente morrer aqui, em vez de se encontrar com o inimigo de Deus, se encontrar com o próprio Deus. Porque se a gente não abrir a boca e disser: olha, Jesus é o Salvador, é o Senhor da minha vida, eu não estou renovando esse contrato com Deus. Eu estou deixando ele ainda quebrado. Alguém está entendendo? É verdade. Então, para eu reativar esse contrato, eu preciso fazer aquilo que a mensagem diz: escapar por minha vida. Como eu tenho amor à minha vida, eu tenho que me escapar. Como é que eu me escapo? Dizendo que Jesus é o Senhor, o Salvador, o dono da minha vida. E declarando que a partir daquele momento, eu não faço nada que não for na vontade do Senhor Jesus. Aí eu estou reativando o contrato. A gente não é eterno, carnalmente falando. Quando eu morrer aqui, eu vou me encontrar com Deus, porque eu confessei Jesus como Salvador. Eu sou melhor do que alguém que não confessou? De jeito nenhum. De hipótese e maneira nenhuma. Sou tão igual. No entanto, a partir do momento que eu confesso, eu estou dizendo que todo que está em minha volta, eu pertenço a Deus. Então, quando eu morro aqui, eu automaticamente vou me encontrar com Ele. Mas, para me encontrar com Ele, eu preciso confessar. Eu quero Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. A partir de hoje, eu vou dizer... É por isso que a gente usa o termo: você é crente? Sim, senhor. Esse termo, crente, não é... É o confessar. É dizer que Jesus é o Senhor da vida da gente. Então, eu tenho certeza que se nós entendermos esse conteúdo que foi falado pelo missionário Nunes e esse final que está sendo falado por nós, viveremos aqui e do outro lado o novo tempo. Volto a palavra para o pastor Nunes. Bom, meus queridos, diante de tudo que foi dito aqui, a gente não tem nenhuma dúvida que, quando nós estamos ministrando a palavra de Deus, essa palavra, ela, com a ação do Espírito Santo, e a gente é apenas um canal, tá? É como se fosse um canal, vem uma água de longe lá, e aqui há um abismo aqui, você está desse lado, e para essa água chegar do outro lado tem que ter um canal, tá? Que leva essa água para o outro lado. Então, a gente é esse canal. Vem essa água do trono. Está assistindo aqui para dar exemplo, né? Pronto, exatamente. A gente é esse canal que leva essa água até vocês. Agora, a questão é, se vocês vão aceitar, vocês estão com sede, se vocês vão aceitar beber dessa água ou não. Entende? Então,
essa palavra, quando ela é transmitida, vem a ação do Espírito Santo, é como se fosse uma água que chega até você, e você que decide se quer beber dessa água, mesmo estando com sede, se quer beber dessa água para a vida eterna ou não, ou continuar bebendo qualquer água para apenas sobreviver aqui nessa vida. Traduzindo é isso. Então, o que nós estamos oferecendo para vocês aqui é essa água que produz a vida eterna, o teu contato direto com Deus, que garante aquilo que o pastor Júnior falou. É acho que nós quer. Então, a minha pergunta é, quem gostaria de receber essa água que dá vida eterna hoje aqui? Nós todos, nós gostamos. Eu mesmo gosto. Então, o senhor quer tomar essa decisão de, a partir de hoje, ter essa água viva que é Cristo? É. Ou seja, né, em outras palavras, missionário, confessar Jesus como Salvador. Exatamente. Exatamente. A partir de hoje, amém. Então, está aqui o pai de família. E a senhora, dona Cida, quer tomar uma decisão também a partir de hoje? Eu, assim, eu já nasci para dizer, creendo que, né, que nós temos Deus na vida da gente, né? A gente crê, Uhum. a gente, e muitas coisas já venci porque eu creio em Deus, em Jesus, que só Ele mesmo, né? Na vida da gente. Ou seja, a senhora já confessou Jesus como Salvador. Mas essa Nossa, daí sem é. Deus. Mãe, pelo amor de Deus, daí só sai quando é pra ir pra rua, não sai pra canto Sem nenhum. Essa Deus, dela, mas é engraçado, né, Só agora? todo dia com as minhas orações. Mãe aí, a O que eu Maria. peço a Jesus sempre alcança. É o mesmo. Então, a gente está falando, a senhora entendeu o conteúdo da mensagem aqui? É daqui, ó. A gente está falando de Depois que entrou professar Cristo como Depois que Senhor. entrou esse Numa linguagem bem clara, como mais disse não. o pastor Júnior, E eu meus sou amigos, crente. minhas amizades aqui é. Meus primos aqui. Crente é aquele que crê, né? Eu Eu não creio sei mais que quem. existe Deus na vida E da pra gente. roça, pronto. Sem Ele, É, a o gente meu não é caso, o ninguém. meu é o dela também. Sem Eu Jesus, a gente não é nada. viver assim. Mesmo que Então, eu sou A gente mesmo, somos mas sobreviventes. eu Se a nunca gente me for contar a de história Deus, da nada. gente, nós somos Nada sobreviventes. pra mim. Agradeço a Deus que então, orar, né? então, Por a gente vencer tantas batalhas, sabe? Na vida da gente. Coisas que a gente dizia assim, não, aí ó, chegou ao fundo do poço mesmo, mas Deus resgatou através